a Dani Maia, que é a nossa head do marketing, e lá de Ipatinga, o nosso head de consultoria de sucesso, que é o Fabiano Vieira, e eu, Ricardo Aguiar, diretor executivo. Será uma oportunidade de vocês enxergarem melhor os caminhos, os apoios, né, disponíveis e as estratégias que podem fazer diferença na rotina do seu escritório. Então, vou convocar aqui o primeiro jogador, o primeiro camisa 10, que é o Fabiano, que está lá na nossa sede, nossa unidade modelo de Ipatinga. Fabiano, vão lá comigo. Vou te fazer uma pergunta fácil, tá? Fácil. Solta aí a bomba. Vamos lá, tá com medo não, né? Então vamos. Não. Quando falamos em consultoria, dentro da NTW, qual que é o verdadeiro papel do seu setor? Bom, gente, muito boa tarde a todos. Então é o seguinte, consultoria, gente, é quem gera resultado para vocês. Então a gente apoia nesse sentido. Aumentar a capacidade do franqueado em gerar lucro, crescimento, melhorar os processos, fazer a diferença no dia a dia dele. Fabiano, é isso, né? A consultoria, ela é o elo, né, de ligação entre a franqueadora e o franqueado, né? Uma interface. Então é super importante, né, a consultoria. Eu falo muito que a consultoria ela tem um papel importantíssimo, fica até meio esquisito de falar, que ela tem como foco principal que o nosso franqueado ele renove o contrato. Só que para renovar contrato, gente, o que é o mais importante? Que o nosso franqueado ganhe dinheiro, que o nosso franqueado tenha sucesso. Então, por isso que chama consultoria de sucesso. Então, é um elo fundamental, é um dos departamentos mais vitais que tem dentro da franqueadora, esse apoio. O franqueado ele nunca está sozinho, ele está sempre apoiado pela consultoria. Fabiano, só para complementar aqui, uma pergunta mais fácil ainda. O que diferencia uma consultoria realmente estratégica de um suporte apenas operacional? A diferença é bem simples, né? A consultoria estratégica, que é a que a gente propõe para os nossos empregados, ela é de médio e longo prazo. Nós ajudamos a antecipar a necessidade, atuar nas causas, de forma mais proativa. Já o suporte operacional é aquela dor pontual, ou seja, ajudar rapidamente a organizar, a dar respostas, a tudo relacionado. Tá joia? Muito bem. Então, quando você fala nisso, você fala dessa consultoria onde o franqueado, né, e vocês olham para dentro da operação. E quando você olha para dentro da operação, é preciso que também um franqueado, né, ele faça parte dele. Porque simplesmente você comprar uma franquia e colocar uma marca na parede, ela não vai performar. Então, o que acontece? Ele tem que ter uma entrega. A gente sempre fala, né, que é um 50-50. Então, o franqueado, ele também tem a parte dele da entrega e os apoios que precisam. E dentro desses apoios, existe uma área fundamental, que é a sua área, Dani, que é a área do marketing. O que o marketing faz? Né? O marketing ele apoia, faz um monte de coisa, mas acho que eu queria ouvir de você. E eu vou te fazer uma pergunta bacana. Também não é difícil não, tá? Qual que é o papel do marketing dentro da estratégia da NTW? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui esse convite. Eu falo que nós somos um time de sucesso, mas nós temos grandes técnicos, né, por trás de todo o trabalho que a gente faz. Ricardo, te respondendo, é a comunicação do valor da rede NTW e através de alguns pilares. Então, o fortalecimento da marca NTW, o apoio no marketing local, a criação, né, da autoridade, a presença no digital. E esses dois pilares principais, que é o fortalecimento da marca e o marketing local, eu vou trazer um pouquinho no detalhe, tá? O fortalecimento da marca, eu afirmo que quanto mais a gente investe na marca NTW, mais a gente traz resultado para a unidade, né? A marca NTW ela é uma marca muito forte. Hoje a gente tem a presença nacional e internacional. Então, se a marca cresce,
a unidade também cresce. Eu falo com os franqueados que não é mais a NTW, quando eles fazem parte da rede. Nós somos a NTW. Então, isso faz toda a diferença. E o segundo pilar que eu quero destacar, que é o marketing local, o próprio nome já fala, né? O local, ele precisa ser personalizado. Então, a gente faz um trabalho ali de planejamento, né, de análise da região, de planejamento e de execução. E precisa ser bem detalhe, bem no detalhe, bem focado na região. O que funciona na minha região, que pode não funcionar para a sua e vice-versa. Então, é um marketing bem personalizado. E um dos pontos que eu trago com os franqueados nas nossas mentorias é que o marketing local ele precisa estar associado à marca pessoal, né? Então, eu quero saber quem está por trás dessa unidade. Os franqueados, às vezes, me perguntam, Dani, principalmente o franqueado que está iniciando, que sai, né, do processo de venda com Israel, eles me perguntam se eles precisam, de fato, ter a presença do marketing digital, a presença, humanização da rede. E eu falo que o serviço, a gente vende o serviço por 2 pontos. Um por indicação. Então, o Ricardo me indica um contador, eu tenho um relacionamento com o Ricardo, eu confio no Ricardo e a partir disso eu contrato esse contador, ou através da ferramenta que é o marketing digital, e aí eu preciso passar confiança. Então, o marketing local ele tem que ter a estratégia local e também a presença. Pessoas querem conectar com pessoas. Eu vou ter que quebrar um pouco o protocolo. Porque eu ia te fazer 2, vou ter que fazer 3. Oxi! Por quê? 3 perguntas. Porque você falou muito em marketing local. E marketing local, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Mas se é um marketing mal feito, ou seja, a pergunta é, quais são os erros que os franqueados cometem quando vão fazer um marketing local? Nem todos cometem erro, mas aqueles que cometem, quais são os mais comuns? Tá, eu vou trazer aqui os 3 principais erros que eu mais acompanho nas mentorias. O primeiro é a falta de constância. Eu vejo que muitos iniciam e interrompem. Isso é um erro muito grave. A falta de posicionamento. Então, eu quero falar com todo mundo, e aí eu não falo com ninguém, eu não consigo prender a atenção de ninguém. E um erro muito comum dos contadores é a comunicação técnica. Então, eu falo com termos muito técnicos, e aí eu estou falando para o contador, de contador para contador, e não de contador para o empresário. O empresário, ele não quer entender de contabilidade, ele quer conteúdos de resultado, de gestão, de crescimento. Termos técnicos, os contadores, eles conversam com contadores. Tudo bem. Tem quase que ligar uma tecla SAP, né? Isso. Conversar direto com aquele público, mas com a linguagem mais clara, mais aberta, e isso pode ser um grande erro. Mas agora me fala uma coisa. Quase que passando esse bastão, como é que o marketing, né, a área de marketing, ela se conecta com a consultoria e com as vendas? Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Hoje a gente está aqui falando de time, a gente está num período aí de Copa do Mundo, então é impossível a gente conseguir um resultado com um franqueado jogando sozinhos. Então esse é o primeiro ponto. E quando a gente trabalha marketing, consultoria e vendas, a gente consegue entregar para o franqueado ali orientação, visibilidade e crescimento. Então, o trabalho da consultoria, eu acho que é muito esse diagnóstico, entender de fato o que cada unidade, cada contador necessita naquele momento, porque o time de comercial faz a venda, mas cada contador tem ali o seu momento. Às vezes eu estou iniciando, começando do zero, às vezes eu já tenho um escritório, mas estou passando por um momento delicado. Então, é o papel da consultoria fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento, e não só na implantação no início, mas fazer essa jornada. O papel do marketing é trazer a visibilidade para esse contador, para essa unidade e para a marca, para a rede NTW. E o papel da venda é focar no crescimento do contador. Agora é o seguinte, o que é importante antes de passar a palavra para o Israel, para a área de vendas,
Porque primeiro que entra a consultoria organizando a casa. É um dos 5 principais pilares que você, contador, deve sentir na pele. Primeiro, problema de crescimento. Então, daqui a pouco o Israel vai falar sobre crescimento, vender, crescer. Escritório que não cresce, ele tem um grande problema. Escritório que não vende, ele tem um problema enorme. Depois tem uma segunda dor, que é de reter esses clientes dentro do seu escritório. Né? São clientes que estão aí inadimplentes, são clientes que fazem pedidos esdrúxulos, são entregas ruins do seu escritório, onde você não consegue fidelizá-los. Em suma, os clientes entram e vão embora e você nunca consegue enxergar um crescimento. Depois é um problema de gestão. São pessoas, processos, sistemas, onde a consultoria entra ajudando enormemente. Né? E falei de crescimento, o marketing, logicamente, ajuda muito. Reter também a consultoria ajuda muito. Depois nós temos um problema de sucessão. Se você aí está já caminhando para encerrar a carreira, né, e nem sempre a sucessão é só morte e invalidez, também você precisa formar sucessores, cuidar do seu CPF, e sua consultoria também vai te ajudar muito. E tem aquela outra parte de empreender, né, para você que está começando o escritório, aquele medo enorme de começar a empreender. Você tem então a consultoria ajudando um lado, e você organizou essa casa, aí lá vem o marketing ajudando você a pensar no crescimento. Mas para o marketing ajudar nesse crescimento, tem a área de vendas, Israel, que é a sua área onde está tudo organizado, o marketing todo pronto e é hora de vender. Aí vem a pergunta fácil. Camisa 10, que não está machucado, bora lá, na área de vendas. Gol, né? Já está lá na cara do gol agora, a bola está quase na marca do pênalti. Qual que é o papel da área de vendas na expansão e fortalecimento da NTW? Show. Primeiramente, boa tarde. Ô, Ricardo, que dificuldade, hein? Pessoal, pessoal do time comercial que gosta de trabalhar com venda, que fala pra caramba o dia todo, e me deixa aqui 10 minutos, eu fico caladinho esperando, doido pra falar, dói, gente. Dói, não dói? Do bate-papo, Dói. né? Mas eu acho que essa jornada aqui mesmo, né? Esse bate-papo tem que ser mais confortável mesmo, a gente trocar essa ideia aqui. É bom demais estar com vocês aqui, Fabiano, Dani, Ricardo. No dia a dia é muito especial estar com vocês, formando esse time, se conectando. Afinal, não existe venda sem marketing, não existe vendas ou mais indicação sem ter um time de sucesso que realmente performa, que realmente faz com que a gente tenha uma jornada significativa desse franqueado dentro da franqueadora. Então, o que é legal para a venda? É a gente realmente conectar pessoas com o ideal dele, com o que ele busca. O que realmente esse candidato, esse contador, essa contadora está buscando para o sucesso do escritório dele, ou aquele que está começando do zero, né, Ricardo? O que ele pensa? O que ele pensa de crescimento, de performance a curto, médio, longo prazo? O que ele tem de precificação? Se ele precifica de acordo com o que com uma metodologia, se ele não tem metodologia, se ele precifica de acordo com o que o concorrente faz, e aí o que esse cara vai ter? Uma jornada de insucesso com uma carteira totalmente defasada. Então, o papel do comercial nada mais é que conectar pessoas com o time de sucesso, mostrando para eles a jornada e o quão vantajoso é ele ter uma rede a favor dele. O quão vantajoso é ele realmente ter um time de sucesso que o apoie num planejamento estratégico, que o direcione no marketing local, no marketing institucional, né? Realmente entendendo por quê. Eu estava aqui doido para falar, viu, Dani? Por quê? Quando a gente fala de marketing local, né, e também isso aqui voltando para o sucesso, é realmente o cara entender que, normalmente, o contador ele não tem essa disponibilidade o tempo todo de realmente fazer marketing, não tem essa facilidade com o digital, né? E aí que entra o time de sucesso, o marketing, é aí que entra a consultoria para realmente apoiar esse franqueado, pegar na mão dele e realmente fazer com que ele percorra um caminho de sucesso a um momento de expansão, de crescimento dentro da rede. Muito bem. Israel, vamos lá, pergunta fácil. De novo. Pergunta fácil. Mais uma fácil. Mais uma fácil. O bom é que você só está fazendo pergunta fácil. Eu vou deixar elas difíceis no final, tá? Como vendas, marketing e consultoria podem trabalhar juntas para aumentar resultado e reduzir retrabalho? É como eu falei, né, Ricardo? Não existe venda sozinho. Eu não consigo fazer venda se eu não tenho um time de marketing
que tem um tráfego pago assertivo, que conecta realmente essas pessoas, que nutrem elas para que realmente cheguem leads qualificados, ou seja, contador com CRC ativo. Então, o apoio, né, da Dani com a gente ali, do time dela, ela é muito importante para a gente. Bem como a consultoria de sucesso, tendo um planejamento estratégico detalhado, definindo as jornadas que realmente são pertinentes ali de cada unidade, também é muito específico. Por quê? Eu aqui chuto a bola para o gol, mas quem faz o gol, literalmente, é a consultoria, porque esse cara ele vai voltar querendo entender se tudo aquilo que a gente pregou na CORF, se está na minuta de contrato, no contrato de franquia, realmente está sendo entregue pelo time de sucesso. Então é muito importante, e eu prezo muito sobre isso aqui na NTW. Tem muitos, com certeza, tem muitos candidatos que estão na live, que a gente está num processo de venda, de fechamento já, e eu falo muito isso, o prazer que eu tenho de trabalhar na NTW, porque eu não preciso mentir, eu não preciso convencer ninguém de que a NTW é perfeita para essa pessoa, né? Então a gente realmente segue essa jornada com o candidato, mostrando ele uma venda mais consultiva, entendendo o cenário, o momento, e realmente mostrando o que tem de entrega no pós-venda, que é a curiosidade de todo mundo, né? A jornada de querer saber o que tem, né? Qual que é o pote de ouro que tem ali atrás do arco-íris. Então é realmente entender esse cenário, e para isso eu preciso do apoio deles, assim como eles precisam do meu. Então essa jornada, e o que a gente sempre fala, né, às vezes em reunião de tráfego pago, enfim, reuniões mais pontuais, de que, Dani, não existe eu fazer venda sem você, e não existe o marketing fazer conteúdo sem que tenha alguém para vender. E assim é também com o Fabiano, né, Fabiano? Time de sucesso. Ele contar cases de sucessos, ele entrar nas reuniões estratégicas, porque também eles vêm para as reuniões primárias ali, que a gente está conversando com o lead, ele está com aquela ansiedade de saber, mas como que funciona esse planejamento estratégico? Mas e a trilha de conhecimento? Como que ela evolui? Como é que funciona? E aí a gente tem esses momentos onde os nossos heads de áreas, né, específicas dentro da NTW, eles realmente vêm para esse momento mostrar, para tirar um pouco dessa ansiedade para o lead. Então, ter esse time que realmente joga junto, eu acho que é um dos pontos principais para a gente caminhar para essa expansão da rede NTW. Muito bem, Israel. Então, nós estamos falando de clareza nas informações, nós estamos falando da seriedade da marca nessa escolha, porque, na verdade, falar venda de franquia não é a palavra adequada, né? Que o que a gente faz é uma seleção daquela pessoa que vai representar a nossa marca. O franqueado então, ideal para a rede, o franqueado, né? Que a gente chama de desejado, né? Então é um franqueado desejado, o quê? É aquele que tem um contador que tem um CRC ativo, isso a gente não abre mão de jeito nenhum. É aquele franqueado que deseja crescer continuamente, não temos interesse de blindar a carteira de ninguém. E crescimento, gente, é vida. Conforme eu disse, escritório que não cresce tem problema. Então a gente tem que crescer continuamente. Então nós temos aquela pessoa que tem um CRC, tem uma vontade de crescer, mas que também tem dificuldades, tem dores, né? E que a gente vai ajudá-los a resolver. Então a gente tem essa clareza na venda, que não é fácil ele crescer, tem que ter dedicação. Aqueles nossos líderes de vendas da NTW, com 250 novos clientes no ano, né? Conquistei 250 CNPJs novos, temos vários assim. Temos também aqueles que têm 5, 6, 7 unidades da NTW e começaram com 0. Então, assim, a gente tem essa clareza da escolha porque a gente tem a certeza do crescimento dele e que ele vai dar certo com a marca. Depois você vem com os processos muito bem desenhados, com clareza de processos, com pessoas engajadas. O primeiro ponto é ter engajamento. Quando a gente tem isso tudo lindo, o que acontece? Definiu isso tudo, a gente passa o bastão, né, para o marketing, para a consultoria, poder cada vez mais ajudar esses franqueados. Aí eu volto para o Fabiano, já está lá triste, né? O senhor Ricardo esqueceu de mim. Fabiano, camisa 10 da área da consultoria. Vamos lá. Quais são os principais desafios que os franqueados costumam trazer para a consultoria? Fabiano, me conta aí. Essa é a pergunta clássica. É o primeiro momento do computador, quando ele chega dentro da NTW e fala assim, eu não sei como que eu vejo. Então a gente faz um trabalho de entendimento para que ele possa entender que
não é vender quantidade, é vender qualidade de trabalho, de processos, e que as obrigações e atendimento são consequências disso. Tá. Quais outras dores, Fabiano? Me fala mais aí, pelo menos mais umas 3 aí que eles te trazem. Olha, nós temos dor operacional, dor para contratação de novos funcionários, entendeu? Organização dos escritórios. Então, a gente tem várias dores principais em que eu elencaria em 3, seriam essas. Primeiro, eu não sei vender. Segundo, o meu operacional não está organizado. Terceiro, eu tenho dificuldade para contratação. Eu não tenho mão de obra qualificada no setor de contabilidade. Então, esses 3 cenários geralmente vêm num combo. Para quem já tem o seu escritório, né, já está desenvolvendo o seu escritório, e para quem também está chegando. Porque quem está chegando, ele quer adquirir clientes. Então, ele tem aquelas dúvidas. Será que eu estou apresentando a minha proposta de forma correta? Será que é dessa forma mesmo? Então, a gente tem esse trabalho de pegar na mão, junto com ele, elaborar uma proposta, fazer um teste, ele apresenta para a gente como que ele está fazendo. Se é dentro do escritório que ele está com um problema de gestão de operações, a gente ajuda ele a organizar aquele escritório, a definir papéis. E se é a terceira dor, né, que é de contratação, a gente também ajuda a elaborar um plano de contratação, de carreira para os funcionários, e a gente vai trocando. Recentemente a gente teve 2, 3 casos que vieram dessa forma e está dando super bem, está sendo um sucesso. Então, assim, a consultoria ela tem essa missão de ajudar o franqueado, o contador, a se organizar, a se planejar. Tanto é que nosso primeiro momento dentro da consultoria é o planejamento estratégico. Porque sem ele a gente não consegue um nortear o que o escritório vai ser no futuro. E isso que eu falo que a consultoria estratégica dura em torno de 12 meses. Então, essa visão de longo prazo, o que eu faço nos primeiros 90 dias, vão refletir no meu escritório ao longo dos outros meses. Então, o suporte, esse inicial, ele é pontual. Depois ela vira essa consultoria estratégica que a gente desenvolve o franqueado para que ele possa ter uma visão mais ampla do negócio. E entenda principalmente qual é o papel da NTW junto com ele no seu dia a dia. Então, assim, nós aqui, os consultores, nós buscamos essa convergência juntamente com o marketing e principalmente com a proposta que o comercial desenvolveu com esse cliente. Tanto é que Israel, eu, Dani, geralmente a gente conversa sobre isso para que sempre os setores estejam alinhados, visando o crescimento, a evolução e o lucro do franqueado. Então é muito importante essa sinergia que existe entre os setores. É legal o que o Fabiano está colocando, porque realmente quando normalmente o contador, a contadora, ele chega para conversar com a NTW franquia, né, com o consultor especialista ali, com a gente comercial, é realmente ter esse entendimento. Como que eu vou fazer para vender? Eu estou começando do zero, eu estou fazendo uma transição de carreira. Por quê? Normalmente o contador ele é mais operacional, ele está ali no dia a dia, e, enfim, fazendo fiscal, contábil, enfim. E normalmente esse cara tem essa dificuldade de vendas. E é exatamente para isso que a NTW Franquia está aqui. Para apoiar você nessa jornada, inclusive tendo, né, a trilha de vendas, para realmente nortear essa performance desse franqueado rumo a vendas. Né? Na trilha de vendas você vai ter ali, por exemplo, o pitch de elevador. Eu acho fantástico isso, tá? E eu coloco em prática. Às vezes a gente está saindo na franqueadora, descendo, tem escritório de contabilidade, inclusive, né, na franqueadora, e da gente fazer pitch com o contador e de falar com ele assim, me passa seu telefone que daqui a pouco você vai conhecer quem é a NTW. E é exatamente essa jornada também que a gente tem com o franqueado. E isso é muito importante, porque a franqueadora, ela está aqui, ou a NTW Franquia, ela está aqui exatamente para apoiar ele nessas dificuldades que eles têm no dia a dia, né? Realmente ele entender que a partir desse momento ele tem uma rede, que ele não está sozinho, que ele tem um time de sucesso, que ele tem um consultor de campo que vai jogar juntamente com ele. Dentre uma possibilidade, o que ele pensa para dentro do escritório, a consultoria de campo vai ter um outro leque de oportunidades, realmente direcionando, mostrando o caminho, nem sempre o mais curto,
mas o caminho que realmente o rentabilize e que vai direcionar ele para um processo de crescimento, de expansão, de conquistar uma segunda unidade, enfim. E essa ansiedade, inclusive eu estava conversando com um franqueado nosso aqui hoje, por questão ética, eu não vou falar o nome aqui, né? E realmente a ansiedade deles, eu vim para a rede pela possibilidade de crescimento. Eu já tenho um escritório, a minha sócia está tomando conta dele, eu já fiz a inauguração do escritório, né? E em busca de parcerias com outras sociedades, inclusive possibilidade de sociedade com outros franqueados também em uma outra cidade, realmente trabalhando o processo de expansão, ou seja, dentro do treinamento inicial, dentro da inauguração, ele realmente conheceu ou entendeu as vantagens de estar dentro de uma rede. É de realmente trabalhar esse cenário de que eu não quero ser apenas mais um contador. Eu quero realmente ser um empresário contábil. Eu quero ser um contador consultivo. E é essa jornada que é linda dentro da NTW com o franqueado, né? Uma coisa interessante, Zé, você falou, ontem também, eu conversando com o franqueado, já era mais de 18, tá? Eu conversando, é caso real, tá, gente? Caso real. Ele me ligou para me pedir uma orientação, uma ajuda, e já está na rede, já deve ter chegando quase um ano, onde ele reconhece que ele não dedicou a sair do operacional para o estratégico. Então, é um escritório, um tamanho, um porte bacana, podemos considerar ele como grande, e que ele está passando por algumas dificuldades já estando na rede, porque ele está no operacional. Então, toda a conversa nossa, ele voltava, mas eu sei que eu estou com problema porque eu estou no operacional. Aí conversava, mas eu estou com problema operacional. Gente, pensa se você estiver sozinho. Estar sozinho hoje é um desafio, vou te falar, não quer dizer que você não consiga superar isso. Você vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade. Lembre, nós estamos num ano de transições enormes, né, de uma reforma tributária que bateu na porta, já chegou, e daqui para frente o tempo vai voar. Esse franqueado que eu estou comentando, ele começa a ter problema de perda de cliente e problema de gestão, porque ele está no operacional, o escritório é grande, tem muitos clientes, ele não consegue focar em dar um atendimento bom para o cliente, ele não consegue dar um suporte para aquele funcionário dele que ele precisa, então ele está ali no operacional, está perdido dentro do negócio, e olha que já está na rede. E a gente falha? Não. A gente passa a metodologia e acompanha. Então a consultoria está para isso. Só que a gente tem vários indicadores. Onde que a gente consegue indicadores? Junto de um sistema que a gente chama NTW Planning, que é o sistema de planejamento estratégico. Então aquilo que foi dito, né, pelo Fabiano, o planejamento estratégico ele é vital. Eu não consigo acreditar numa empresa que não tem um planejamento estratégico. Ele pode ter uma ascensão, mas eu falo que é um voo de galinha, né? Ele não consegue se manter lá no alto, ele voa e cai ali na frente. Então, gente, sozinho a dor é gigantesca. Se você estiver em rede, é muito mais fácil. E você vai ter do lado de cá um apoio contínuo. Todos os dias você tem uma equipe do lado de cá de consultoria, de marketing, de suporte, que vai te apoiar nessa mudança, nessa superação dessas dores. Então, isso que o Israel comentou, né, de transitar de contador para empresário contábil, ela é a sobrevivência do seu negócio. Então, hoje, se você não cresce, se você não retém o seu cliente, se você tem problema com funcionários, com processamento, problema de sucessão, problema de sistema, problema de gestão em modo geral, ou até mesmo um problema de como montar o meu negócio e começar, cara, a NTW é a solução para as suas dores. Então, pensa bem, porque é muita dor, é muito problema e a gente está aqui para apoiá-lo. Então, quem já está na rede já tem dificuldade em superar de vez em quando. Já tem uns que passam muito rapidamente, como esse que o Israel acabou de superar. Ele já está preocupado já em ter a segunda, terceira unidade. Já tem outros que têm um delay um pouco maior. Isso é normal. E a gente sabe trabalhar com todos os perfis de contadores. Cada franqueado é único, né? Não, cada dia é um diferente. Cada um tem uma dor diferente. E a gente tem essa expertise de saber tratar de forma personalizada. É legal essa individualidade de unidade exatamente por isso. Porque normalmente o contador, ele tendencia ou trabalha com tabela de preço, vamos dizer assim, né?
E quando ele tem um entendimento de uma metodologia dentro da NTW, ele visualiza essa individualidade de uma forma muito positiva. Por quê? Eu tenho 2 unidades, por exemplo, em Belo Horizonte. Muito dificilmente a unidade da Zona Sul com a da Zona Norte ela vai performar do mesmo jeito. Pelo perfil do franqueado, né, pela precificação, a forma com que ele trabalha, enfim. Então, tudo isso, o marketing, segmento, ele vai ser alinhado ao segmento que ele trabalha. Às vezes, um contador, ele tem conhecimento de processar, já presta consultoria, ou de processar todas as áreas, né, fiscal, contábil, DP, ele já presta consultoria. Tem outro que ele não processa todas as áreas, aí ele tem que ter o suporte da central de processamento, né? Então, tudo isso vai validar realmente o que essa unidade precisa. Então, a individualidade, eu acho ela sensacional e é muito importante, né? Exatamente porque a gente vai tratar as dores do contador de acordo com a necessidade, com o perfil, com o que ele busca. Alguns anos atrás, a gente tinha um treinamento inicial que ele era em conjunto, em grupo. E entendeu-se essa mudança dentro da rede exatamente por quê. De repente, eu sou um contador que eu tenho um conhecimento menor que a Dani, ela já é uma contadora que, por mais que esteja começando do zero, mas ela já sabe processar todas as áreas, tem conhecimento de fiscal, ela só está fazendo uma transição, enfim, porque ela cansou de fazer com que outro empresário ganhe dinheiro e ela quer seguir essa jornada e ter seu escritório. Mas eu, por exemplo, poderia atrasar o treinamento da Dani, porque eu não conseguiria entregar dentro dos prazos, eu tinha algumas outras dificuldades no planejamento estratégico, enfim. E essa jornada de fazer essa mudança, de trazer isso para individualidade da unidade, entendendo realmente as dores desse franqueado, cara, eu acho isso sensacional, porque realmente você trabalha a performance da unidade, o crescimento desse contador de acordo com o que ele deseja. E aí você vai entender quais que realmente são as dores e como elas foram tratadas pelo time do Fabiano ali, por exemplo, a curto, médio e longo prazo. E aí, quando olha para esse planejamento estratégico, né, e ver tudo que foi construído, né, como esse cara começou, como esse contador começou, ele olha para trás e fala assim, poxa, óbvio, eu poderia, como você falou, começar sozinho, mas o caminho seria muito mais longo, Ricardo. Isso, a dor é muito maior. Fabiano, você for Aí eu pego um gancho nessa questão da personalização. Aqui na consultoria a gente também está adotando essa metodologia, porque cada franqueado está numa fase da vida. E às vezes tem um consultor que ele é mais ativo, mais avançado. Às vezes tem um consultor que ele tem um método mais de planejar, ser mais analítico. Então a gente analisa também, geralmente na nossa primeira reunião, que aqui a gente dá o nome de boas-vindas, a gente analisa ali naquele primeiro dia qual que é o perfil do franqueado, porque é o nosso primeiro contato com ele. Então o time do comercial traz esse franqueado, a gente faz um boas-vindas, uma primeira reunião, passa o bastão para a gente e a gente bate um papo. E aí a gente faz uma prévia para entender qual que é o nível que ele está desenvolvendo. Se ele está iniciante, se ele está mais avançado, se ele está no meio. Então, assim, a gente aqui dentro da consultoria, a gente tem isso. Por quê? Para definir o consultor mais adequado. Às vezes eu faço as boas-vindas, mas eu vejo que eu estou com uma mentalidade muito acelerada para esse franqueado. Então, eu converso com outro consultor e falo assim, eu vou direcionar esse franqueado para você, porque você tem um ritmo que o franqueado vai seguir melhor do que o meu. Porque até mesmo o consultor, às vezes, pode atrapalhar o desempenho do franqueado. Então, a gente está preocupado com isso também, para analisar se o momento dele é para uma consultoria comigo, com a Brena, com a Lauana. Então, assim, a gente faz essa avaliação em grupo. Qual que é o perfil do franqueado? Qual que é o nível de aceleração que ele está? Qual que é o ritmo que ele está chegando dentro da franquia? Qual que é a necessidade pontual dele? Para que a gente também não atrapalhe o crescimento. Então, a gente avalia ele junto com ele para qual que é o seu ritmo, como que você quer seguir, mais rápido, mais lento. A gente faz essas perguntas para que ele fique bem à vontade e se coloque disponível para que a gente possa fazer aquela implantação, que é chamado assim, e ter um sucesso lá na frente. E aí a gente vai trazendo os outros componentes, o marketing, as parcerias, né, para que todos que vier entenda que esse franqueado tem um perfil e que ele precisa se adequar também às maneiras que ele deseja desenvolver o negócio dele. Porque senão a gente acaba atrapalhando o crescimento se a gente não tiver uma abordagem
personalíssima, individualizada. Então, eu sempre converso com o meu time aqui, quando a gente está dialogando, olha, gente, vamos analisar qual aquela principal dor do cliente. O que trouxe ele para cá? O que o comercial vendeu para ele, que ele falou assim, resolve o meu problema. Então, a gente vai resolver essa dor, juntamente com ele, na consultoria, e entregar o resultado. Porque mais importante de passar por processo, e agora a gente está buscando muito mais resultado, é fazer o franqueado gostar da consultoria, estar presente. Eu faço questão de estar com vocês toda semana, quinzenalmente, mensalmente. Nós temos vários modelos que o franqueado pode escolher. Então, facilita muito quando a gente consegue criar essa personalização do trabalho da consultoria e do franqueado. Fabiano, eu queria até aproveitar aí a sua fala para complementar mais um pouco, que quando você fala dessa consultoria personalizada, estamos falando para quem está começando, quem está no meio, está um pouco mais acelerado, está maior, nós temos hoje o NTW Prime Club, né, que foi criado com uma intenção, né, tem um projeto, tem uma estratégia para isso. E você acabou de chegar de Teresópolis, juntamente com Petrópolis, né, que foram 2 cidades, foram 3 dias, nessa imersão com esses franqueados que fazem parte desse clube. Eu queria o seguinte, que hoje a gente não vende uma franquia, a gente vende uma carreira de franquias, né? As pessoas podem ir alçando modalidades diferentes e participar de um clube que não é um clube segregador, é um clube para pessoas que estão em uma determinada etapa dentro da rede. E falar bem rapidamente como é que funcionou, me dá um overview aí do como é que foi esse evento e para que esse clube foi criado. Esse clube, ele tem um nome, é um clube de negócios da NTW, né? Foi idealizado pelos nossos gestores. Foi um sucesso, foi fantástico, é a palavra que eu diria. É a oportunidade daquele franqueado que já decolou, que já está ali no seu caminho, já está com seus clientes consolidados, já tem um escritório consolidado, ter um plus, fazer parte de um grupo seleto, porque tem uma qualificação para entrar nesse grupo, porém, quem vai para lá, ele vai para fazer negócio. É um nível diferente, o papo é outro, planejamento está lá dentro, estratégia está lá, então a principal proposta desse clube já não é mais crescimento e aceleração, é fazer negócio de verdade, é gerar lucro para os franqueados. Então, assim, nós temos vários projetos acontecendo dentro desse grupo e você deve perguntar assim, como que eu faço? Começa, acelera, adapta, acelera, cresce o seu escritório. Cresceu, você fica apto a desenvolver a oportunidade de participar. Mas voltando ao Teresópolis e Petrópolis, foi a maior imersão de contadores da NTW já vista. Foi um momento surreal, muitas ideias saíram desse momento, saímos com 2 projetos já alinhados para acontecer dentro da NTW e cada um tem o seu desejo. E o desejo principal é que o escritório dê resultado de fato. Então, o Prime é o nosso, vamos dizer assim, o nosso clube de sucesso. Eu falo que é o time de elite da NTW. A gente está falando de time, estamos na Copa do Mundo. Então, assim, o NTW Prime Club é o nosso time de elite. São os contadores que decolaram, estão apresentando os melhores resultados. Tem gente nova chegando, sangue novo, chegando no NTW Prime Club. Então, assim, é a chance daquele contador que destaca fazer algo diferente, participar de um time de elite. De oportunidade de acordo com o resultado, ele chegando lá. Então, ou seja, tem vários pré-requisitos, mas ele é alcançável, né? Ele é aberto, ele não é fechado, ele tem pré-requisitos, né? Com vários critérios, ele tem datas para entrar, então ele tem uma série de coisas, mas é uma carreira. E eu vi esses 2 projetos aí que o Fabiano falou, são de arrepiar, viu? É uma coisa absurda. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o marketing. Dani, como o marketing ele pode ajudar uma unidade a sair do sou, né? Tem uma frase, né? Sou apenas um escritório contábil para uma posição mais consultiva.
A comunicação clara, então, posicionamento. O contador NTW, ele é um contador consultivo, ele é um parceiro do empresário, e ele precisa comunicar isso no marketing da unidade dele. Então, trazendo conteúdos de gestão, de crescimento, sair um pouco do conteúdo ali de prazos. É a comunicação clara. Muito bem. Israel, me ajuda numa coisa aqui. O tempo muda, o tempo passa, perfil de franqueados vão mudando. Me fala uma coisa, o que mudou no comportamento do cliente ou desse candidato, né, a vir para a rede nesses últimos anos? Eu acho que a percepção maior que um consultor especialista ele tem que ter, um vendedor, vamos falando assim, né, mas ele tem que ter sobre a análise e a mudança do cenário o tempo todo. A venda, ela muda o tempo todo, né? Ela não é a mesma de ontem. Mas falando propriamente do momento atual, a reforma tributária ela veio com uma jogada sensacional. Nem todo contador entendeu que ainda o movimento que já está acontecendo. O candidato, o contador, a contadora, eles não estão querendo mais saber apenas que a NTW, que é a maior e a mais premiada, ele não está querendo saber, obviamente que faz parte, mas se tem o Manage, se tem o Quality, se tem o Planning, são sistemas. E sistemas a gente tem vários no mercado hoje. Então, o que mudou realmente para encantar o candidato, ele realmente saber a história, o conteúdo, como funciona na prática isso. Como que a NTW vai me ajudar a ganhar dinheiro? Como que a NTW vai me ajudar a sair do ponto 1 e ir para o ponto 10? Como que ela vai me ajudar nesse processo de expansão? Como realmente funciona na prática o planejamento estratégico? Enfim, então tudo isso é muito importante você entender sobre, não apenas sobre o perfil do candidato, mas o sonho dele, o que realmente ele deseja. E quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de perfil de candidato, nada mais que a gente está falando sobre sonhos, né? E brincar com os sonhos das pessoas, eu acho que é muito complicado. Você tem um sonho, a gente tem perfis de franqueados que o cara está saindo de um CLT, que ele trabalhou durante anos, e ele quer pegar esse dinheiro ali e quer investir numa taxa de franquia. E se eu não for consultivo e não entender esse cenário, esse perfil desse candidato, eu vou simplesmente vender por vender. Você fala isso muito com a gente, né? E vender por vender, eu quebro toda essa cadeia, todo esse time aqui. Eu vou colocar franqueados fracos para dentro da rede, e aí eu não tenho uma rede forte. Eu não tenho a preocupação que no ano que vem, né, daqui a pouquinho, inclusive, a gente tem o recebimento de mais umas chancelas, enfim, essa preocupação. Se eu não busco esse candidato, eu não entendo o que ele realmente quer, eu não entendo esse cenário, essa mudança do mercado, eu faço uma venda simplesmente para colocar números, quantidade de unidades para dentro e não tem aquela entrega. E quando eu falo de entrega, nem sempre ela é só por parte da unidade, né? Porque às vezes a consultoria não vai conseguir fazer entrega para esse franqueado porque ele não está apto, ele não tem tempo, ele está focado em operacional e ele entende que ele não está tendo tempo para poder ir para uma reunião de alinhamento com a consultoria de sucesso, né? Então, seguir essa jornada e ter esse entendimento do perfil do lead é o ponto ápice. Eu acho que é realmente o coração, assim, para você definir que vamos fechar com esse candidato. Esse é o seu momento ideal. Tem muitos momentos que a gente está ali no ápice da venda, e às vezes o consultor ele fica, né, com a gente, mas a gente entende e fala o seguinte, cara, não é o seu momento. Eu não acho que você entendeu o que realmente a NTW tem a oferecer para você. A NTW não é só sistemas, a NTW não é só uma central de processamento, a NTW não é só processo. Esse conjunto, a gente conseguir olhar o franqueado, né, o escritório, a unidade no formato 360 é o mais importante. Então, entender o cenário e o que realmente esse candidato, esse lead deseja, é realmente trabalhar ele para essa jornada de sucesso, pensando realmente no time de sucesso, o que eles têm de entrega. Porque senão eu falo A aqui, a Dani fala B, o Fabiano fala C e a gente não tem uma entrega. E aí o cara volta em mim. Poxa, Israel, no contrato você me falou isso, você falou que me entregava isso e tal, não é isso e isso.
é bacana porque durante essa jornada de entendimento, de apresentação do modelo de negócio para o candidato, eu instigo o candidato a ir conversar com o meu concorrente, a verificar grau de satisfação com o meu franqueado, né? A entender realmente por que ele está na rede, por que o nosso primeiro franqueado da rede ele ainda se encontra dentro da NTW. Isso é um valor gigantesco. Quando a gente fala esse mundo enorme dentro do franchise, né, de várias franqueadoras, e aqui eu vou generalizar realmente, é muito difícil você ter um primeiro franqueado se você conseguir reter esse cara o tempo todo. Então, ter um time, entender o perfil e o que realmente isso impacta no processo que vai vir à frente, no setor que vai atender esse candidato ou esse franqueado à frente, é muito importante que a gente crie uma rede forte. A gente está pensando em toda essa jornada, essa cadeia dentro da rede. É extremamente importante a sua fala, Israel, porque quando eu falo aqueles não tanto para você, né, porque o Israel já está bem alinhado, né, com os valores, muito alinhado, 100% alinhado com os valores da NTW, mas aquele consultor que está abaixo de você que ele quer vender, ele quer bater a meta dele, mas ele também entende muitos valores. Eles sempre falam assim, aqui é a melhor franqueadora também da minha vida, porque vocês não abrem mão dos valores, né? E quando eu falo aquele não, é porque exatamente tem todo esse caminho a ser seguido. A gente não quer vender uma franquia. A gente quer o sucesso dessa pessoa. Não é por nada que eu tenho um prazer enorme de dizer que tem vários delegados CRC, aqui tem presidente, né, de federações, né, dentro da contabilidade. Nós temos pessoas do conselho, né, de sindicato e do conselheiros do sindicato e de alguns conselhos. Nós só temos contadores com CRC ativo, diferente de outras, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de colocar pessoas certas no lugar certo. E isso é legal, Ricardo, porque tendo a venda assertiva, a gente só apresenta o modelo de negócio. Porque quando chega aquele momento do candidato ir conversar com o franqueado, né, entender todo o processo, como foi a performance, como que realmente o marketing trata ele dentro da rede, como a consultoria acompanha o seu crescimento dentro da rede, o cara só volta e fala assim, cara, é exatamente isso. Porque olha para você ver que é engraçado. Não é uma, não é duas, não é 3 vezes. O candidato fala, cara, isso está bom demais para ser verdade. E o melhor de tudo é realmente respeitar a lei do franchise, cara. Então isso eu acho que é um ponto crucial, porque a gente gera confiança, conexão com esse candidato e ele entende, poxa, o Israel, o time do Israel, o consultor, eles realmente estão preocupados comigo. Eles não estão querendo me enfiar, falando aqui chulamente, uma franquia goela abaixo aqui para mim. Eles realmente estão preocupados com a minha performance, eles realmente estão preocupados em saber as minhas dores para entregar para o time de sucesso, para que eles consigam me apoiar nessa solução dessas dores, me jogar para um próximo patamar, enfim. Então, assim, esse conceito que hoje nós temos dentro da franqueadora, ou dentro da NTW, eu acho ele muito importante. Porque você respeita o momento, você respeita o caminho que esse candidato deseja seguir. O meu time de venda não é o mesmo que o seu. Eu posso ser muito mais analítico, tá tudo bem, isso é muito bom, e o Ricardo é mais prático, entende? Sim. E entender esse perfil do candidato, ele é muito importante para a gente conseguir se conectar com ele e realmente mostrar todos os valores. Mas mesmo aquele cara que é mais prático, a gente ainda assim precisa falar para ele, poxa, não é só isso que eu tenho para poder te oferecer. Você precisa ler a COF, você precisa voltar para a primeira, segunda reunião de alinhamento. Por quê? Eu não vou entregar somente essa dor que você precisa. Ela é uma dor primária. E às vezes essa dor primária que esse cara entende aqui dentro do comercial, ela muda totalmente na consultoria. Normalmente eles vêm com a dor de processamento, que sim, é uma central gigantesca, fantástica, onde você consegue terceirizar todas as áreas, fiscal, contábil, enfim. Tem todo um processo, a gente assume todas as responsabilidades operacionais nos envios das obrigações acessórias. Mas às vezes, quando esse candidato, esse novo franqueado, chega lá para o Fabiano, ou para o time do Fabiano na consultoria, o problema dele não é processamento. O problema dele é processo. E muda totalmente o cenário para ele. Exatamente. Aí já se foi um bom tempo, né? Deixa eu passar ali, ó, por umas perguntinhas, tá? Liberado para quem quiser responder, tá? A Maria, ela faz a seguinte pergunta. Eu tenho um escritório há alguns anos, mas ainda não consegui começar no marketing.
por onde devo começar e qual estratégia você recomendaria para quem está iniciando? Acho É para você, Tem né? como, Tem não que tem ser como a pra gente mim. falar não, né, Fabiano? Eu acho que Silêncio. o primeiro passo é ela conhecer bem o público que ela quer falar. Acho que a partir disso ela vai fazer todo o planejamento e toda a execução. Mesmo se eu sou um escritório e eu trabalho com diversos segmentos, eu tenho que fazer escolhas para comunicação. Acho que esse é o primeiro passo. É isso mesmo? É isso mesmo. Concorda, Zé? Com Concorda? certeza, com certeza. Então tá bom. Enquanto o pessoal... Ixi, tem mais ali, ó. Nossa Senhora, o tamanho dessa pergunta. Vamos lá. O José Vieira Segurado Filho. No meu caso, eu tenho mais de 10 anos de profissão na contabilidade e hoje enfrento duas grandes dores que estagnaram o meu crescimento. A primeira é a falta de uma retaguarda operacional robusta e segura, o que me gera receio de acelerar a captação de clientes e ter problemas na execução técnica. A segunda é a dificuldade em precificar os serviços dentro de um valor justo. Por estar há muito tempo no mercado tradicional, acabei entrando no caminho errado da guerra de preços e da prostituição do mercado. Essa é boa, hein? Posso responder? Dois ela? problemas assim. Show de bola. José, não é isso? Isso. José, o que é interessante você entender nessa jornada? É normal, tá? Dentro do operacional, em muitas cidades, principalmente cidades menor de 30 mil habitantes hoje no Brasil, não tem mão de obra qualificada. E isso é uma dificuldade muito grande. E às vezes o contador, a contadora, ele fica muito presa no operacional. Então a gente tem hoje uma central de processamento onde a gente consegue dar todo esse suporte para você, independente se você tem 1, se você tem 50, se você tem 300 clientes. Até porque a gente vai construir um planejamento estratégico junto com o planejamento de marketing para essa captação de clientes e crescimento, né? Então, essa primeira pergunta ela vai vir alinhada com a segunda que eu já te respondo também. Então, o que é interessante? Quando você terceiriza, nós assumimos todas as responsabilidades operacionais nos envios das obrigações acessórias. Você não se preocupa com o operacional, você realmente tem tempo para se tornar um consultor especialista, né? A gente apoia você na precificação desse cliente, né? Você tem um sistema onde você faz todo o acompanhamento das entregas, dos envios de notas, até porque você tem que ter esse direcionamento, você tem que ter esse conhecimento do que está acontecendo, porque o relacionamento do cliente ele é com você, o cliente é seu. A NTW ela não tem participação em cima da sua carteira. A central ela vem exatamente para te apoiar nessa jornada de te tirar do comercial. E enquanto a precificação defasada, infelizmente a contabilidade, né, ou o meio contábil hoje, com desculpa da palavra, ele é um pouco prostituído ou muito, né? Nós temos uma metodologia de precificação, né, junto com o time de sucesso, dentro do nosso Academy, que é uma plataforma de ensino à distância, que o apoia até essa precificação em 3 jornadas. Pela complexidade, dedicação e tempo que você tem para esse cliente. Aí você sai daquele momento de precificar esse cliente de acordo com o que a sua concorrência está cobrando. Você passa a precificar ele com estratégia e realmente tendo o entendimento de que você está fazendo entrega de valor para o seu cliente. E precificação ela não é apenas só sobre o operacional, é a consultoria também, que é um erro gigantesco de muitos contadores de não precificar diferenciando o momento consultivo que ele tem. Pode ser talvez uma jogada de marketing, por exemplo, né? De realmente, um primeiro momento, uma vez por mês, prestar uma consultoria, mas como forma de agregar outro valor para esse cliente, mostrando que se o concorrente cobra 500 e você cobra 1.000, o seu cliente ele não vai estar preocupado com isso ou com o preço, porque ele está entendendo que você tem entrega. Você visita, você sabe as dores, você o apoia no crescimento desse empresário também. E isso é um diferencial gigantesco dos nossos franqueados dentro da rede. É o que gera uma jornada significativa. E principalmente dentro desse valor, Israel, que nós somos um marketplace. Exatamente. Né? Nós temos aquela cultura que a gente prega que o contador tem que se pagar. Então nós vamos ficar preocupados com quais necessidades esse cliente tem, quais são as dores que ele tem, o que ele precisa, para que a gente verifique dentro desses produtos que temos o que fazemos para reduzir o risco dele, para reduzir, né, os custos dele e aumentar a receita dele. Então, o contador ele tem que se pagar. Né? Esse honorário, ele praticamente se paga porque nós temos formas
de entender isso e fazer uma entrega muito interessante. O que você está falando é tão importante, Ricardo, porque alguns candidatos, nesse momento de análise, eles travam um pouco nesse momento de precificação. Por quê? A gente tem a jornada de apresentação do modelo de negócio, mas chega um momento, não tem como a pessoa comprar sem saber o custo de um processamento, né? Então a gente tem um momento que a gente envia uma planilha de precificação, o contador ou a contadora envia para a gente ou devolve as informações desse cliente, né? O enquadramento, o perfil da empresa, o porte, quantidade de funcionários, enfim. E a gente leva para a nossa central de processamento e a gente trata como se a gente estivesse fechando aquele cliente. A gente volta para uma reunião para alinhar sobre tudo isso. E, às vezes, a precificação é muito defasada. Dificilmente eu fecho uma franquia que realmente a precificação desse novo franqueado ela está 100%, esse cara consegue terceirizar já de cara, inicialmente. Aí o cara assusta. Não, Israel, mas eu queria terceirizar porque é minha dor. E fala assim, cara, não é essa jornada. Nosso foco não é tirar a receita de você. Muito pelo contrário. A central de venda é só mais um braço de tudo isso que a NTW tem, né? E o marketplace ele vem atrelado a tudo isso nessa jornada, o que viabiliza muito. Por quê? É o não deixar dinheiro na mesa. Então, às vezes, o candidato ele consegue aumentar X% da carteira dele ali, inserindo outros produtos para esse cliente, sem que esse cliente precise ir para o mercado buscar, né? E ele tem participação, ele tem percentuais, né? Cada parceria, ou enfim, cada jornada vai ser de acordo com o que a gente trabalha ali dentro. Então, é entender também que a gente está vindo não simplesmente para o descapitalizar, para movimentar o escritório dele para ele perder receita. A gente está vindo trabalhando esse planejamento de marketing. Se a precificação está defasada, o que eu preciso fazer? Trabalhar um planejamento de marketing para eu captar novos clientes, para que quando entra esses novos clientes eu vou ajustando essa precificação. Ou seja, isso é gradativo. Não tem como eu mudar isso de uma forma, né, latente no primeiro momento. Então, entender essa jornada é entender também esse processo de melhoria dos processos, de melhorias da sua carteira de cliente, enfim. Então, é exatamente para isso que nós estamos aqui, para fazer a sua jornada ser muito menor e você ter sucesso, contando realmente com esse time de sucesso. Fabiano, eu vou fazer essa aqui para você, tá? É a última que depois eu tenho que partir para o fechamento. O Felipe fez a seguinte pergunta, Fabiano. Eu tenho um escritório há alguns anos e sinto que estou estagnado. Na NTW, existe a possibilidade de fazer a conversão de marca? Com isso, como isso funciona e como poderia me ajudar a dar um novo impulso no meu negócio? Sim, a gente tem esse trabalho, a gente ajuda, apoia o franqueado a começar a desenvolver essa rotina, entendeu? Primeiro, ele tem que conhecer aonde ele está indo, qual que é a ideia que ele tem. Vindo do comercial, a gente analisa todo o processo que ele foi feito com ele, e aí sim a gente define qual que é o seu ponto de partida. Você quer mudar a sua marca para nós, e qual o sentido disso para você? Né? A gente demonstra para ele, e aí a gente mostra os valores de uma marca conceituada, mais de 30 anos no mercado, com um processo de planejamento desenhado, exclusivo, pensando no negócio dele. Tá certo? Qual que é a segunda pergunta? Que eram 3 perguntas. Não, deixa eu voltar para o que passaram aqui. Ele pergunta o seguinte, né? Enquanto voltam aqui, que ele é um escritório, né, que já tem alguns anos, ele se sente estagnado e a NTW trabalha com conversão. Trabalhamos com conversão de marca, né? E como isso funciona e como poderia me ajudar a dar um novo impulso no meu negócio? Aí a segunda parte. Ele veio, chegou pra gente, a gente vai avaliar todo o negócio dele, aí vamos fazer um diagnóstico estratégico, ver como está a carteira, o que ele tem positivo, o que ele está com a questão da inadimplência, analisa todos os clientes, fazemos ali uma categorização dos clientes dele, para saber se ele não tem oportunidade dentro do próprio negócio, por exemplo, fazendo parceria com os clientes de indicação, se ele não pode aumentar a receita sem ir ao mercado, sem fazer prospecção ativa de captação, porque às vezes dentro do próprio negócio, como ele já tem um negócio, tem 10 anos de mercado e já está desenvolvido, ele está precisando fazer uma estruturação interna, analisar melhor o que ele tem em mãos. E uma das dores, lá atrás você fez essa pergunta, uma das dores que a gente tem ajudado o franqueado é nisso, avaliar melhor a sua carteira.
antes de você sair para um marketing agressivo, analise o que você tem. Os clientes podem ser seus grandes parceiros. Então, a gente ajuda, apoia ele, a médio e longo prazo, a analisar melhor o próprio negócio. Depois, a gente vai ter o processo de transformação dentro da implantação, que é a mudança de marketing. Isso acontece por etapas. Não é nada agressivo, a pessoa vai sentindo, vai conhecendo, aprofundando, vai se tornando NTW. Eu falo que vai transformando, porque ele tem uma estrutura, ele tem um momento, ele vivenciou toda aquela história de vida dele. Isso a gente respeita muito, mas a gente vai integrando o nosso modelo de negócio ao modelo de negócio dele, mostrando para ele que estar na rede NTW é mais vantajoso do que estar sozinho no mercado. Se no mercado ele cresce aí 3, 4%, estando aqui na rede ele pode crescer muito mais. E conta com um rol de parceiros que podem ajudar ele. Outros diretores que estamos em rede, pode trocar, né, ideias com outros franqueados, e aí eu volto na questão do Prime, ele pode galgar um futuro maior, ele pode crescer, né, dentro da rede, se tornar aí um mentor, ajudar outros franqueados a desenvolver também. Então, é feita uma análise, um diagnóstico de todo o momento dele. E aí, sim, aos poucos, a gente vai transformando aquela realidade daquele escritório que já vem de um mercado, que já tem uma história, dentro do modelo NTW. E é claro, gente, isso leva tempo. Não acontece em 3 meses, 6 meses. É um processo de amadurecimento, de transformação dentro da NTW. Muito bem, Fabiano. Então, hoje, que ficou muito claro que nenhum setor ele trabalha sozinho. Que a consultoria, o que ela faz? Ela apoia o franqueado na gestão, na performance e na experiência. O marketing, ele fortalece posicionamento, autoridade e comunicação. E as vendas, o que ela faz? Ela conecta oportunidade, relacionamento e crescimento. Quando essas áreas atuam juntas, a rede ganha mais clareza, mais força e mais capacidade de execução. Eu quero agradecer aos nossos convidados, né, pela participação e a todos que acompanharam essa conversa. Que esse bate-papo ajude cada franqueado e cada colaborador a entender melhor os bastidores da NTW e aproveitar ainda mais o suporte das áreas. Se você quer levar seu escritório para o próximo nível, entre em contato com a NTW e descubra os nossos modelos de negócios, materiais exclusivos e suporte estratégico completo. E veja como contar com uma rede estruturada para acelerar resultados, reduzir riscos e gerar crescimento sustentável. Então, transforme o seu escritório com método, segurança e resultados reais. É hora de agir, fazer a diferença do seu negócio com essa seleção que não está machucada, só de camisa 10, e nós vamos partir para frente, gente. Muito obrigado por vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Espero que a gente tenha trazido, né? Esperamos que a gente tenha contribuído para você tomar uma decisão acertada. Não deixe para amanhã, gente, tá? O cavalo alado, ele está passando aí agora. Se você quer transformar a sua vida, dos seus familiares, dos seus clientes e do seu negócio, chegou a hora. Ricardo, Vem para a NTW. deixa eu te falar uma coisa aqui. Você tá achando que você vai terminar isso aqui desse jeito mesmo? Não? Não vai terminar, não, porque eu tenho uma condição para quem tá na live aqui, não vou falar sobre ela. Oxi, Maria, então fala. Ah, pelo amor de Deus, ó. Presente A gente falou muito sobre marketing, nós falamos sobre impulsionamento, enfim, tudo isso. Eu trouxe exatamente para esse momento aqui isso. Pode ser tua condição especial, então. Para quem está na live com a gente aqui, beleza? Nós vamos trabalhar até R$9.000 de cashback para você fazer o impulsionamento da sua unidade. Então, José, você que deseja fazer a conversão da sua marca, está tendo essa dificuldade, os meninos no final aqui vai colocar o meu QR Code. Felipe também exato, falou Felipe disso. também. Vão colocar o meu QR Code aqui na tela para vocês, meu telefone mesmo, e eu vou falar com você, ou qualquer um de vocês que está na live aqui. Então, R$9.000, até R$9.000 para você usar como impulsionamento da sua marca dentro da NTW. Ou seja, a NTW está investindo em marketing para você, beleza? E para você que está na live e deseja fazer o pagamento da taxa de franquia à vista,
nós ainda vamos conceder mais. 5% de desconto para pagamento à vista. Beleza? Consulte as condições, me chama no WhatsApp, o QR Code que os meninos estão colocando na tela para vocês aqui, que eu tenho certeza que a NTW ela é perfeita para você, que está começando do zero, para você como o José, que deseja fazer a conversão da sua marca para a NTW, exatamente para você mudar o patamar do seu escritório de contabilidade. Parar, eu ouvi isso de um candidato que nós fechamos no finalzinho do mês passado, parar de sentar em cima do cofre de um outro empresário e sentar em cima do seu próprio cofre para ganhar dinheiro. Então é exatamente isso que a gente tem. Isso é gol de placa. Não, fechou assim, ó. E é gol na prorrogação. Parece que tem mais prorrogação aí, parece que tem mais coisa. Não tem? O que é esse do seu lado aí, Fabiano? Muito bom. Achei que vocês esqueceram. Pessoal, um dos nossos diretores escreveu este livro aqui. Vou falar para vocês um pouquinho sobre gestão eficiente de um escritório contábil. Nosso escritório modelo, onde eu estou, Nathaniel, nosso diretor aqui da empresa, escreveu esse livro para você, contador, ter noção de como desenvolver seu negócio. Esse é só o primeiro, gente. Mas, é um livro gostoso de você fazer a leitura. Você tem aqui estratégias, o que deu certo, o que não deu muito certo, que precisou ser aprimorado. Então, você tem uma fonte de pesquisa. Então, aproveitem. Também está aqui disponível. O pessoal vai deixar o QR Code em alguma área aqui da tela para vocês. Então, garanta o seu. É muito importante. Esse é um dos livros do Nathaniel. Eu vou falar do segundo também, que foi uma experiência que o Nathaniel viveu. Então, vale a pena você ter esse livro aí de cabeceira, estudar um pouquinho. Lembre que conhecimento na área de contabilidade é tudo, mas conhecimento estratégico vale ouro, tá certo? Vou mostrar o outro aqui também para você ter a oportunidade de ter os dois livros do Nathaniel. Tá aqui do ladinho. Esse aqui é o Reencontro. São textos do Nathaniel que ele trouxe para vocês, também de uma experiência de vida. Então, vale muito a pena. Aproveite. O link está aqui, o pessoal já deixou aqui para vocês os QR Codes. São duas oportunidades muito bacanas. Tá joia? Eu deixo aqui como fonte de conhecimento. Sabedoria nunca é pouco. Você é ousado, tá? Primeiro candidato que estiver na live, me chamar aqui no WhatsApp, vai ganhar um livro desse de presente, tá? Vou enviar para você. Mas isso hoje está na bondade que eu vou te falar, tô dando medo dele. Acho que nós vamos encerrar isso. O Ricardo vai pagar esse livro, viu? Gente, Nathaniel, o Walter e eu somos sócios da NTW. Então tem gente que ainda está conhecendo a NTW, tá? Somos 3 sócios. E o Nathaniel que escreveu esse livro aí, muito bacana, contando a história da NTW. Então, você quer conhecer a fundo esse sucesso, né, que é a maior e mais premiada rede. E falando mais premiada, semana que vem tem novidade, tá, gente? Dia 23 tem uma novidade que eu não posso contar por questões, né, de confidencialidade. Então, mais uma vez, a NTW subindo, né, no maior degrau das redes de franquia de contabilidade do Brasil. É um prazeroso. Então, quem quiser, acompanhe nas redes sociais. Mais uma maravilhosa que o marketing vai divulgar da terça para quarta-feira da semana que vem. Né? Não posso falar, mas é uma grande novidade. Opa! Então, gente, muito obrigado. Agradeço a todos vocês e aguardamos vocês na NTW. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigadão, gente. Até a próxima.